Tudo bem, pessoas lindas? Como vocês passaram a Páscoa? Espero que muito bem. Espero que tenham comido chocolate, mas não muito, para não ter piriri depois. É isso. Hoje é segunda-feira, dia 5 de abril. Estamos no sobre o signo de Áries, né? Esse signo caliente, quente. Oi, Marília, tudo bem? E estamos também em contrapartida na lua minguante. Então, se vocês estiverem se sentindo um pouco bonjour, bonjour, se vocês estiverem sentindo um certo desânimo, um certo cansaço, isso tem a ver, além da psicosfera, né, que a gente está vivendo com Covid, né, tá pesado, todo mundo tá preocupado. A lua minguante, em geral, deixa a gente meio xoxinho. Enfim, porque é a época de limpeza da lua, né? A época de menos potência energética, mas é um período muito positivo para a gente fazer um processo de introspecção e limpeza também, né? Deixar ir aquilo que não nos serve mais, e a gente é convidado a cada 28 dias a fazer esse processo novamente, né? Nas mulheres, esse processo chega no ápice, em geral, na lua vermelha, né? Que a gente fala de lua vermelha, que é a lua nova, em que as mulheres que estão dentro do arquétipo de mãe, né, estão mais aptas a engravidar nesse momento, ou sintonizadas com esse arquétipo, elas menstruam, que é na lua nova, tá? Então, e aí quando as mulheres têm o ciclo delas, né, quando as mulheres menstruam, é o ápice desse processo de limpeza e purificação, preparando para um novo ciclo que vai começar, né? Uma nova possibilidade de vida, inclusive através de uma gravidez. Pois bem, bom, essa semana a gente tem um senhorzinho que aparece por aqui, que vai ser o regente de nossa semana, indicando que nós precisamos ter atenção aos nossos aspectos mentais destrutivos, né? Quem surgiu pra gente como arcano dessa semana foi o ermitão invertido, né? O arcano de número 9. É um arcano muito potente, porque o número 9, na numerologia, é um número que ele se sobrepõe ele se sobrepõe sobre os outros, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que os números menores somados a 9 dão 9, e números multiplicados por 9 dão 9 na sua soma final, né? Então, o 9, ele tem essa potência de se sobressair e colocar a sua força sobre os demais, né? O ermitão, então, ele surge como esse arcano de número 9, né? E quando bem aspectado, ou seja, quando ele não está na posição invertida, que foi como saiu para essa semana, ele é um arcano que fala sobre o processo de iluminação do passado, né, para que a gente possa se reestruturar. Vários arcanos falam sobre isso, e se a gente pensar mesmo sobre essa questão da lua minguante, que eu comentei aqui no começo da live, né, dessa necessidade cíclica da gente se introspectar, né, da gente olhar para dentro de nós mesmos e vermos do que a gente precisa se liberar. Não é à toa que existem vários arcanos que falam sobre esse processo, né? Então o ermitão é mais um deles. Ele fala desse processo de levar luz ao passado, ter um maior entendimento do que aconteceu, para que a gente possa, num outro momento, seguir em frente, né? Então é um momento de maior interiorização essa semana. Quais são os perigos, né? Quando essa carta sai invertida como saiu, quais são os perigos desse processo? Os perigos desse processo são de uma excessiva ação crítica, né? Quando a gente deixa de analisar e começa a ser muito crítico, então significando de forma negativa tudo que aconteceu com a gente, que é um caminho certo para a gente ficar ansioso e deprimido, né? Quando a gente começa a avaliar a nossa vida enxergando tudo como maldição e não como bênção, a gente está abraçando um processo depressivo, né?
Eu sei que a gente passa por vários momentos difíceis, né, e desafiadores, momentos que não são agradáveis, né, em que a gente se sente injustiçado, enfim. O problema disso tudo é que quando a gente abraça esse tipo de significado para os eventos da nossa vida, as pessoas que passaram pela nossa vida, a gente está assumindo cargas pesadas de se levar, né? E o nosso caminhar fica muito complicado. Então, por mais difícil que tenha sido o que aconteceu com você, foi o perfeito para que você fosse quem você é hoje. Você não seria quem você é hoje se aquilo não tivesse acontecido. Se tenha sido bom ou tenha sido ruim, né? Ah, Júlia, mas aí eu não gosto de quem eu sou hoje. Aí isso é um problema complicado, porque como é que você vai viver bem se você não se aceita, né? Então, e esse arcano fala disso também. Fala de uma dificuldade de aceitar a si mesmo, uma dificuldade de levar luz ao que aconteceu ao passado, e dar um bom significado a esses eventos, né? Então, aí acontece isso, quando você enxerga o que aconteceu com você como maldição, você está carregando essa maldição adiante, né? Fica junto com você. Quando você consegue significar o que aconteceu com você como bênção, você leva bênçãos adiante. O seu caminhar fica muito mais fácil, né? Muito mais fluido. E aí chegar nesse momento de que você percebe que você não está se aceitando, é um momento que você... Boa tarde, seja bem-vindo, tudo bom, Gerson? Nesse momento que você percebe que você não está se aceitando como você é necessário que você pare, avalie, né, os porquês que você não está se aceitando e comece a ressignificar esses porquês, porque todo mundo tem luz e sombra, né, gente? Nós somos pessoas duais, nós somos espíritos duais. Então nós temos tanta capacidade de sombra quanto capacidade de luz, né? Não é porque eu tô aqui falando com vocês que eu sou uma pessoa perfeita, luminosa, né? Me esforço para ser, mas tenho muitas sombras para trabalhar também, assim como todo mundo, né? E o desafio é exatamente esse. O desafio é você cada vez mais enxergar as suas sombras para falar, poxa, peraí, primeiro que as sombras, em geral, elas têm um aspecto positivo de proteção, em geral conectado ao nosso cérebro reptiliano, né? Então, se nós crescemos num ambiente que a gente não se sentia seguro, a gente tende a ter respostas mais instintivas e menos racionais, né? Então, ligadas ao cérebro reptiliano, né? Que é de ataque ou fuga, né? Ou a gente fica muito agressivo ou a gente se esconde e sai correndo, né? O ermitão invertido fala da gente sair correndo e se enfiar numa toca e não querer ver ninguém, né? Mas tanto a resposta de ataque quanto a de fuga são respostas primitivas, né? Que a gente tende a ter quando fomos criados num ambiente em que a gente não sentia muita segurança. A maior parte de nós foi criada numa família disfuncional. Isso quer dizer que boa parte de nós não foi criada num ambiente em que existia muita segurança, sabe? Por mais que seus pais tenham sido amorosos e tenham feito o melhor deles, as pessoas eram muito problemáticas, até muito pouco tempo atrás, né? O advento da psicologia, da psicanálise é uma coisa razoavelmente recente, assim, em termos mais massivos, né? O autoconhecimento. Então, por exemplo, eu sou da década de 80, né? Nasci na década de 80. Meus pais são ótimos, mas minha família foi disfuncional, né? Não tive muita estrutura familiar, assim, um ambiente muito artístico. Me faltou uma série de coisas, como talvez numa família de alguém que foi militar faltaram outras, né? Faltou talvez mais empatia, enfim. O fato é que os traumas fazem parte da infância e marcam a gente. E aí cabe a gente, na nossa idade adulta, dar um significado diferente para isso, né? Reconhecer que os nossos pais, nossos cuidadores fizeram sempre o melhor, né? Isso já, tira um peso
grande, né? E outro que a gente não é perfeito, e não é para ser perfeito mesmo, entendeu? E a gente tem coisas a melhorar, mas isso não faz de nós pessoas horríveis. Não, isso só nos faz humanos, e somos todos humanos, né? Então, essa semana, com o ermitão, a gente tem que ter muito cuidado com essa crítica excessiva do outro, que na verdade reflete uma crítica excessiva de nós mesmos, né? Então, nos acolher mais abre portas para que nós sejamos também mais acolhedores com o outro. Menos críticos com nós mesmos faz com que nós sejamos menos críticos com os outros, né? Então, é isso, que a gente faça esse processo de aprofundamento na nossa própria caminhada, na nossa própria jornada, mas buscando o que de positivo, iluminando o que de positivo aconteceu nessa jornada, né? O que dentro de uma família, por exemplo, disfuncional, o que de legal você aprendeu, né? O que de bacana você aprendeu com seus pais. Por exemplo, eu aprendi a ter bom humor, eu aprendi a dar risada das coisas, que mesmo nas situações difíceis a gente tem motivos para rir, para celebrar, né? Então, eu te convido a você pensar, seja lá no que você esteja pensando essa semana, que você esteja precisando investigar mais a fundo, quais foram os aprendizados positivos que essas experiências trouxeram para você, né? Porque, na verdade, é só assim dando um significado positivo a essas experiências que a gente consegue caminhar com mais leveza, com menos dor, senão essas bagagens pesadas, dos significados pesados que a gente dá às coisas, elas pesam e atrapalham muito a nossa caminhada, ok? Basicamente é sobre isso que o ermitão fala, tá? Cuidado com a avareza, seja cauteloso nos gastos, mas não avarento, né? O que mais? Não se critique tanto, inclusive por você não ser muito bem aceito pelos outros, talvez porque você tem comportamentos que não são exatamente padrão, inclusive comportamentos ligados à sua libido, né? Não tem uma libido muito padrão nesse momento. Não se critique por isso, abraça esse momento e viva esse momento, ok? É isso, pessoal. Essa semana eu vou lançar o meu site aqui. Tô bem animada, tô trabalhando nele. Pelo meu site, que vai ser o juliadecamargo.com, vocês vão poder marcar diretamente consulta comigo por lá. As explicações das sessões e dos trabalhos disponíveis também vão estar por lá, se alguém quiser saber. E é isso. Na sexta-feira a gente tem aqui o encontro da carta conselho, né, individual. Se vocês souberem de alguém que esteja precisando nesse momento, indiquem. Na quinta-feira é a promoção. E é isso, uma boa semana. Sejamos analíticos, porém não críticos, especialmente com nós mesmos, ok? É isso, uma boa semana. Muita luz e muito pensamento positivo para a gente passar bem por esse momento da humanidade, ok? Um beijo!